não dá para explicar, a não ser aí, levando para o campo da censura, para o campo da ilegalidade, o ato do Moraes. É simplesmente absurdo, absurdo. É ato de cabeça de Professor, ditador de toga, o de professor, ditador de toga. Pessoal, vocês acabaram de ver um pequeno trechinho aí da entrevista com o jurista Walter Maierovitch lá na UOL, onde ele declarou que o Alexandre de Moraes cometeu arbitrariedades, ilegalidades e agiu como um juiz de toga. Eu fiquei impressionado. Confesso para vocês que eu fiquei estupefato, né? Porque eu nunca imaginava ver uma entrevista dessa na UOL, um colunista da UOL, né? Porque ele é jurista, mas ele é colunista da UOL. Toda hora ele tá lá dando entrevista, né? E a UOL é o canal mais lulopetista, né? Mais esquerdista, mais defensor do Alexandre de Moraes, mais defensor dessa narrativa do golpe, mais defensor dessa ação aí do golpe contra o Bolsonaro. Então é incrível o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo lá, por que que eles estão agindo assim. Eu não sei se eles estão pulando fora do barco, porque estão percebendo que o Xandão está passando de todos os limites possíveis e impossíveis, né? Então, e outra, o Xandão está sendo julgado aí nos Estados Unidos, a coisa vai dar mal para o Xandão aí, né? Ele tem ali há poucos dias aí para prestar explicações lá nos Estados Unidos sobre seus atos aqui de censura, né, a pessoas que moram lá nos Estados Unidos e tiveram suas redes sociais censuradas, né? Caso ele não preste, né, um depoimento lá, ele vai ser julgado à revelia lá e aí pode ter uma condenação bastante grave. Bom, em suma, pessoal, vamos assistir aqui a entrevista com o Maierovitch. Você vai ver tudo que ele falou, né? Além disso que ele falou, aí você vai ver as explicações, porque tudo isso daí, essa entrevista está falando em cima da acariação que houve entre o Mauro Cid e o general Braga Neto, onde o Xandão impôs sigilo a essa acariação, não deixou os jornalistas presenciarem, não deixou que fossem filmada essa acariação, só puderam entrar ali os depoentes e os advogados, e ninguém pôde filmar, ninguém pôde fazer nada. E aí é justamente por isso a crítica contra o Alexandre de Moraes. Então, sem mais delongas, vamos assistir aqui a entrevista e no final eu vou mostrar também a entrevista do advogado do Braga Neto na saída aí dessa acariação. Beleza? Mas antes não esquece de deixar aquele like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Vamos lá então, pessoal, assistir aqui essa entrevista. essa decisão do Alexandre de Moraes foi um erro na sua análise ou não? Ele tem alguma razão de proibir filmagens e a gravação da acariação? Eu acho e definiria com 3 palavras. Primeira, censura. Segunda, ilegalidade. Terceira, incoerência. Por que tudo isso? Veja, a instrução do processo, quer dizer, a coleta de provas, as oitivas, as ouvidas, já estavam encerradas. Então vem a fase processual de diligências. Foram requeridas diligências. Uma delas, a acariação. Então foi requerida a acariação e foi deferida. O que é a acariação? É uma atividade complementar. Então a instrução que estava assim, estava encerrada, se reabre. Por quê? Por causa de divergências. Divergências entre réus Cid, réu general Braga Neto, réu na segunda acariação. Nós teremos réu, que é o ex-ministro da Justiça, e um general que fazia parte do governo, que é testemunho. Então, veja, essa instrução é reaberta em razão das divergências. Então, é uma continuação. E até diz a lei, com todas as letras, e diz a jurisprudência de forma pacífica, e vamos ao caso do general, ele não precisa mais ser advertido de que falso testemunho é crime. Porque é continuação, é uma atividade complementar.
Então, de repente, o Moraes, que tudo era público, era aberto, corta. Corta para impedir o quê? Para impedir que as pessoas, os jornalistas, ou seja, ele transforma o processo em secreto. Não é só secreto para as partes interessadas. Isso é absurdo, é censura, é ilegalidade e é, evidentemente, uma incoerência. Por que agora ele fecha? Porque as pessoas não têm mais direito a saber das divergências e como irão se comportar aqueles que são colocados em confronto. Como que funciona? Funciona da seguinte maneira: o juiz-presidente, e essa atividade é contraditória, ou seja, as partes podem responder, participar. Então, vamos ver, um CID de um lado, o general do outro. Então, o juiz diz: o senhor Cid disse, réu, disse isso. O senhor confirma isso? Isso é a sua verdade? Isso aconteceu? Por quê? Porque existe uma controvérsia, porque o outro general, que é co-réu, diz isso. Então, o que fará, por exemplo, o Cid, segundo a lei? Ele poderá, em primeiro lugar, silenciar, dizer o que eu já disse, o que eu sabia, é isso e eu confirmo o que eu sabia. Ou ele poderá dar explicações. Claro, poderá falar, detalhar sobre o problema do dinheiro, se tu quanto é o dinheiro, a história de colocação do dinheiro na caixa. O general dizia que ele foi visitado na casa dele, que não tinha reunião alguma. Então, importante isso para o processo. O processo é público, as pessoas precisam saber. Os fatos são de enorme gravidade: golpe de Estado, abolição de Estado democrático, formação de organização criminosa, etc. Então, veja, outro ponto, o silêncio do Fux, que é o único ministro, magistrado da primeira turma que está acompanhando tudo. Por que silenciou? Por que não contestou Moraes? Vejam que até o advogado do Bolsonaro, o Bolsonaro nesse episódio, vou usar aqui uma expressão, aspas, interessadíssimo no que a desmoralização do Cid, no general, que é o ex-comandante do Exército, o Freire Gomes, escorregar, ratificar. O Bolsonaro é interessadíssimo. Não vai ser objeto de acariação. Ele vai ser, aspas, um voyeur de luxo, interessado em tudo isso. Ora, mas nós, brasileiros, estamos mais interessados de todos, porque houve está se acusando de tentativa de golpe de Estado, de violação à Constituição. Isso é importantíssimo. Não dá para explicar, a não ser aí, levando para o campo da censura, para o campo da ilegalidade, o ato do Moraes. É simplesmente absurdo. Absurdo. É ato de cabeça de ditador. Ditador de toga. Ô, professor, isso é muito grave, né? O senhor está falando. Ditador de toga, ele falou, meu. Foi exatamente o que ele falou. Vocês querem escutar de novo? Olha lá. Absurdo. É ato de cabeça de ditador. Ditador de toga. Ô, professor. Ditador de toga, meu Deus do céu. A coisa ficou feia. Nunca imaginei que pudesse acontecer um negócio desse aí em plena UOL. Isso é muito grave, né? O senhor está falando aqui do erro do Alexandre de Moraes em não liberar a gravação, ao trazer mais transparência para esse julgamento. O que eu fico pensando, e até o Josias também pergunta isso para vários juristas que a gente entrevista aqui, as consequências disso, né? Quando o senhor fala aí que o Alexandre de Moraes está cometendo um erro ao fazer isso, quer dizer, esses erros que muitas vezes o Alexandre de Moraes comete, como o senhor analisa, podem trazer qual consequência para esse processo? Quer dizer, a gente pode ver lá na frente a nulidade disso? Isso pode colocar em questão o que está sendo julgado, a atitude do Alexandre de Moraes? Tudo isso. O professor Mayroft, eu perguntava sobre a nulidade do processo, do julgamento. Olha que curioso aqui. Acaba de sair, está na nossa página também do UOL, está na coluna, na verdade, do painel da Folha do Fábio Zanini, aqui a informação de que a defesa do ex-assessor de Bolsonaro, ele vê juízo de exceção e ataque à democracia por parte do Supremo Tribunal Federal. São os advogados de Felipe Martins, que é réu no processo, importante dizer, e eles estão pedindo nulidade do julgamento. Os advogados acusam os ministros do Supremo Tribunal Federal de terem criado um juízo de exceção na mais alta corte do país. E essa manifestação consta da defesa prévia apresentada ontem no processo em que Martins é réu por participação da suposta trama golpista. Existe aí, o senhor vê aí, de alguma maneira, juízo de exceção? O que é isso, professor? O juízo de exceção é quando o juiz é parcial.
é um juiz ad hoc, feito para condenar, para buscar o quê? Buscar um interesse. Então, é a queda nós tivemos juízos de exceção quando se cancela, quando não se dá o direito à ampla defesa. Quando não é o juiz competente, são vários casos de juízo de exceção. Violação ao princípio do juiz natural, o Supremo não seria juiz natural para isso, mas aqui é um caso muito específico, é sobre nulidade do processo por falta do quê? De transparência, de publicidade disso. Agora, toda a nulidade no processo está ligada, por regra, ao prejuízo. Qual é o prejuízo que existe nisso? Então, os advogados vão explorar isso. Mas tem uma coisa, nós estamos o quê? Em sede de juízo único, tá? Com recurso, com possibilidade de se acionar o plenário. Então, isso vai ser levado de uma turma do Supremo para o próprio plenário do Supremo, para ver se esse recurso é recebido. Isso é muito ruim. O Alexandre de Moraes pegou um caminho, ou melhor, voltou àquele seu espírito, aquela sua formação de Ministério Público, não de procurador de justiça, o que procura a justiça, não, aquele espírito de procurador, que não é o ideal para o nosso Ministério Público, e não é a regra, atenção, não é a regra, mas é um espírito do Torquemada, de se fechar, de se silenciar. Olha, é surpreendente, Fabiola, é surpreendente. Surpreendente acontecer tudo isso numa Suprema Corte Suprema. Depois vão reclamar do juiz que soltou o sujeito, ele disse que foi erro, sujeito do 8 de janeiro do relógio, né? Bom, pessoal, agora vocês viram aí, né? Pegou pesado aí o Mairovich para cima do Xandão. A coisa foi surreal. Eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto o Mairovich tecer críticas aí ao Xandão, mas nunca de forma tão explícita como agora, né? Realmente parece que a UOL tá pulando fora do barco e tá abandonando o Xandão aí à própria sorte. E o STF tá ficando cada vez mais desmoralizado, pessoal. Vocês não concordam comigo? Tá ficando muito desmoralizado, né? Pelo que eu vi assistir um vídeo hoje do Deltan Dallagnol falando que o STF só tem 12% de pessoas no Brasil que acreditam, né, no STF, né? A maioria, 88%, não confia no STF. Olha que situação chegou a Suprema Corte Brasileira, né? Por conta dessas arbitrariedades aí que o Mairovich está citando. Bom, agora vamos ver aqui a entrevista que o advogado lá do Braga Neto deu logo na saída da acariação. Com relação à acariação, é uma pena que não tem imagem. Por exemplo, o general Braga Neto, em 2 oportunidades, afirmou que o senhor Mauro Cid, que permaneceu durante todo o ato com a cabeça abaixada, ele o chamou de mentiroso e ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar. Isso é uma pena que não tenha sido gravado para que toda a imprensa e todos que acompanharam o processo desde o início pudessem constatar a afirmação textual do general Braga Neto, que afirma, que ele estava mentindo. É uma pena, o direito de defesa foi violado, a prerrogativa da defesa de atuar foi violada, mas o ato foi feito, foi reduzido inteiro, e agora vamos aguardar o andamento do procedimento. Você acha que não vai esclarecer? Não, todos mantiveram, o Mauro Cid ainda se contradiz mais ainda. Ele mente o tempo inteiro, né, gente? Uma pessoa presta 10 depoimentos, ele mente aqui, mente ali, estava constrangido, estava de cabeça baixa, enfim, eu espero... Quais as contradições? Quais as novas contradições? São detalhes que ele coloca ali, na hora ele diz, agora ele trouxe um terceiro lugar, que poderia ter sido entregue o dinheiro, é um terceiro lugar. Aí uma hora eu perguntei, mas o senhor tem prova disso? Cadê a prova da entrega desse dinheiro? Não, eu não tenho. Aliás, ele não tem prova de nada. É uma colaboração, Qual foi o lugar que ele disse que teria sido entregue? Ele fala na garagem, ele fala ali num estacionamento fora. Uma segunda garagem e depois uma... Quer dizer, como é que um detalhe... Qual que era o terceiro nível? Na sala de mudança de óleo. Na sala de mudança de óleo. Possível de garagem. Como é que um detalhe desse... E eu digo isso porque, como não foi gravado, é importante que a opinião pública tenha esse conhecimento. Como é que um detalhe... ele disse uma outra coisa. Ele disse o seguinte, vocês vão lembrar do interrogatório dele, que ele faz um gesto do pacote do dinheiro. Lembra que ele faz assim, mais ou menos assim? Aí eu perguntei a ele, essa suposta sacola, ela estava lacrada? Estava lacrada.
Então como é que o senhor disse no interrogatório que ela tinha... Como é que alguém pode falar que o dinheiro, o pacote era assim, se a sacola estava lacrada, ou seja, ele não abriu, ele não viu, ele mente demais. É assustador, e eu espero que, evidentemente, que no momento adequado, que uma pessoa que mente tanto, que essa colaboração, que essas afirmações, que esses depoimentos que esse senhor trouxe possam dar base para qualquer decreto condenatório. Eu tenho que ir embora. Porque Bom, pessoal, é isso aí. Vocês viram aí, né? O advogado aí do general Braga Neto falando sobre a cariação, né? Sobre as coisas aí, as mentiras aí do Mauro Cid, que realmente vem cometendo várias gafes aí, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, e fica difícil de realmente acreditar no que ele fala. E também você viu ali, né, a própria Fabíola Cidral citando ali uma reportagem do próprio UOL, onde os advogados aí de defesa dos acusados estão pedindo a anulação do processo, né, por conta dessas arbitrariedades e dessas ilegalidades que estão acontecendo no processo. Eu espero que alguma coisa seja feita, porque realmente não é possível, né? Um juiz que é vítima, né, que é interessado nesse julgamento, né? Ele atua como procurador, ele atua como juiz, ele é vítima, ele é acusador, ele é tudo, né? Como pode um juiz desse julgar um caso como esse? É um verdadeiro absurdo. Ele muda as regras de acordo com o que ele quer, ninguém fala nada, né? O pessoal do STF parece que está dominado pelo Alexandre de Moraes. Eu não sei que tipo de ascendência que ele tem sobre os outros juízes, pois parece que todos estão dominados pela personalidade ali do Alexandre de Moraes e ninguém tem coragem de confrontar, né? Muitos poucos ali ameaçam uma ou outra pequena confrontação com o Alexandre de Moraes, mas muito pouco. Então, realmente, o que o nosso Walter Maierovitch disse aí é um ditador de toga, parece que é a verdade, né? E não sou eu que estou dizendo, foi o Walter Maierovitch que disse, mas parece que é verdade. O que você acha disso? Você concorda aí com o Walter Maierovitch? Deixa o seu comentário e deixa também o comentário o que você acha que vai acontecer, como é que vai terminar esse julgamento aí. Será que o Bolsonaro vai ser preso, vai ser condenado? O que vai dar, né? Será que esse julgamento vai ser anulado? Será que os advogados vão conseguir aí mandar isso para o plenário? Ali, quem sabe, né? Quem sabe com mais juízes, né? Não apenas 5 juízes, todos do mesmo lado, né? Talvez possa haver alguma mudança aí nesse processo, né? Então vamos lá, pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, fique com Deus e tudo de bom!